Vamos lá. Hoje a gente vai concluir o assunto que a gente está falando já há bastante tempo, sobre o maceiro, sobre o dízimo, sobre que ano que é considerado que a planta segue que ano. Só para relembrar, no ano 3 e 6 a gente dá maceiro para o pobre, no ano 2, 4 e 5, 1, 2, 4 e 5, a gente tira o maceiro sheni, o maceiro que é consumido pelo próprio dono, por isso que faz tanta diferença que ano que é. A outra grande diferença que tem é para o Shvit, para o ano sabático, o ano de Shemitah, que tem leis especiais para as frutas do ano de Shemitah, do 7º ano. Por exemplo, existe a lei do biur, de exterminar a fruta. Como assim? Do momento que já não tem mais aquela fruta no campo, eu não posso ficar guardando a fruta em casa, tem que consumir, tem que acabar com a fruta. Além da questão que tem uma certa santidade nas frutas do ano sabático, também não pode ser desprezada e tal, tem várias regras. Então a gente está querendo saber qual é o marco, como é que a gente sabe se é do ano passado ou não. A gente falou que 15 de Shvat é chamado Rosh Hashanah das árvores, mas a pergunta é em que momento eu chamo que já cresceu? Se é o momento que eu colho, se é o momento que já cresce, se é o momento que está enraizando. A gente deu a definição para vários tipos. Agora a gente está analisando especificamente o etrog, que ele é uma exceção, como ele fica muito tempo na árvore. A gente falou que tem opiniões que diz que segue a hora da lequitá, a hora que eu colho o etrog, é chamado o ano que ele está sendo. Vamos lá, a gente tinha citado antes, quando a gente trouxe o exemplo do etrog, a gente falou que se foi um etrog que cresceu no ano 3 e foi colhido no ano 4, então a lei dele é como ano 4, já que a gente segue a lei que está ao momento que ele é colhido. Só que nos outros lugares que a Guimarães quis dar um exemplo de ano, de diferença de um ano que a fruta está passando, ela escreveu de 2 para 3 em vez de 3 para 4. A Guimarães pergunta por que no etrog escreveu de 3 para 4. Vamos ver. Mas na Hatam de Katani Maitash Niani Reslas Lishit, qual é a diferença? Mais na, o que é shone, o que é diferente? Lá, não no etrog, nas outras frutas, que a Braita usa a linguagem, se fosse no segundo ano passando para o terceiro, porque realmente do segundo para o terceiro, no segundo ano a gente tem um macer sheni, que é consumido pelo dono, no terceiro ano tem um macer do pobre. Mas na Acha de Katani Maitash Lishit em Reslas Lishit, por que quando a gente fala, no caso do etrog, a gente escreve, Katani, a gente estuda, escreve, que se fosse passando, o etrog está passando do terceiro para o quarto ano, então segue a lei como quarto ano, já que é o momento que é colhido. Por que falou isso? Não falou de 2 para 3, que nem foi usado antes. Fala Gumará, milta agav urhei kamash malan. Um dito, uma coisa, agav, aliás, urhei, no seu caminho, kamash malan, está nos ensinando. Quer dizer, já está ensinando a lei do etrog, mas ele deu justamente o exemplo de 3 para 4 para te ensinar mais alguma coisa, aliás, mais uma coisa no meio do caminho, já aproveita. Qual é? De etrog, caixa leiada. A Braita está querendo vir te ensinar que a árvore do etrog, você quer ter uma árvore de etrog, não toca nela. Caixa é duro, é ruim para ele, para a árvore do etrog, yada, a mão. Se as pessoas ficam mexendo na árvore, isso não vai ser bom para a produção. Ve'aide de misham sheibei kuliyal beshviit lotain peri atlatshnin. É tão ruim mexer na árvore do etrog que aide já que mexem nele todo mundo bashviit no 7º ano, que a gente sabe que no ano de Shemitah os campos são abertos, todo mundo pode entrar e pegar o fruto que quiser. As pessoas entram e tocam na árvore, pegam e mexem. Então, as pessoas tocavam muito nas árvores. Então a árvore de etrog especificamente era prejudicada com esse toque. Então, Lotaim Pirila não carregava frutas até 3 anos. Demorava para crescer. Depois do ano de Shemitah, que mexeram muito com a árvore, demorava para dar o fruto do etrog. Por isso que ele dá o exemplo do etrog, que está do 3º ano para o 4º, na ordem da Shemitah, e não de 2 para o 3. Só para te ensinar essa informação que a árvore de etrog não é bom ficar tocando nela se você quer que ela dê frutos. Muito bom. A gente tinha citado antes uma discussão que a gente falou, por um lado, o Rosh Hashanah das árvores é o 15 de Shvat, mas por outro lado, as verduras, o Rosh Hashanah das verduras é o 1 de Tishrei. E a gente sabe que o etrog ele é uma exceção, que ele obviamente é um fruto da árvore, mas por outro lado, já que ele fica muito tempo na árvore, a gente falou que segue a hora que é colhido, igual as verduras. A gente estava analisando quanto que é o Rosh Hashanah dele, então. Se segue que nem as árvores, ou se segue, que é no 15 de Shvat, ou se segue as verduras, que é que nem o 1 de Tishrei. A gente citou algumas opiniões, agora vamos ver mais uma opinião.
Bamine Rabi Yochanan Rabi Anai, perguntou Rabi Yochanan de Rabi Anai, etrogo, que por um lado ele é uma árvore, mas por outro lado ele tem essa lei, que segue o momento que foi colhido, Rosh Hashanah Shiloi Matai, quando que é o Rosh Hashanah dele? Quando que é o marco, se passou o ano ou não? Amalei, ele respondeu, Rabi Anai para ele, Shvat, não é que nem das verduras do Shei, por mais que é considerado como uma verdura em relação a esse ponto, é como a árvore e é Shvat. Aí ele continuou perguntando, Shvat Rodashim ou Shvat Tkufá? É o Shvat dos meses da lua, que é o nosso calendário, o mês de Shvat do nosso calendário, ou o Shvat que você está querendo referir da Tkufá, da estação, ou seja, do sol, de acordo com os dias do sol. Interessante que os explicadores da Gemara, eles colocam aqui, eles colocam assim, que é chamado de janeiro, yoneiro, ele fala uma linguagem assim parecida com janeiro, Yanuarim, ele fala, né, que o hebraico, o Yu vira Jó em português, né, o janeiro ele chama, o explicador da Gemara aqui no canto, ele coloca, ou seja, segue a estação, a época que cai Shvat, que coincide Shvat mais ou menos, ou é o mês de Shvat da lua, porque às vezes vai, né, a gente sabe que vai no mês, o ano lunar, ele tem dias a menos, e tem o ano bissexto, né, que tem 2 Adar, que iguala. Então, é para seguir o quê? A estação, o sol ou o mês mesmo? A Malei da Rodashim falou, não, mês mesmo, Shvat mesmo do nosso calendário. Bamini Rava Mirav Nachman perguntou, dava de Rav Nachman. Vê a Melar Rabi Yochanan Rabenai, tem gente que fala que foi o próprio Rabi Yochanan que continuou perguntando para Rabenai. Haitá Shana Meuberet Mal. Se era um ano com 2 Adar, qual é? Quer dizer, se o ano com 2 Adar, os meses estão fora da sua estação normal do sol, porque mexe. Qual é a lei? A lei Shanim. Você segue a maioria dos anos. Quer dizer, segue o Shvat de sempre. Por mais que tem vezes que vai estar um pouco deslocado, é o Shvat de todos os anos. O que é chamado de Shvat, esse que é no 15 de Shvat, é o Rosh Hashanah das árvores. Mesmo que pela estação do sol, às vezes não vai estar exatamente, a gente segue padronizado o mês do Shvat do calendário lunar. Muito bom. Amarabai, Trog, Batishit, Nirnesalashvit. Vamos falar agora as leis do Etrog em relação ao ano de Shemitah. Até agora a gente analisou as leis do Etrog em relação ao dízimo, que a gente falou, a maioria das opiniões diz que o Etrog, em relação ao dízimo, a gente segue o momento que foi colhido. Agora, em relação ao ano de Shemitah, se tem que acabar com o fruto, como a gente falou, o biur, que é chamado quando acaba de ter no campo para os animais, e as leis todas de Shvit, como é que fica? Então, diz Rava para a gente um etrog que ele cresceu no 6º ano, não no ano sabático, mas agora ele já entrou no ano sabático, você vai colher ele agora no ano de Shemitah. Diz Rava, Pturamina Maser, Pturamina Biur. Esse etrog está isento do dízimo, como a lei do ano sabático, e por outro lado, ele está isento do biur, como lei do fruto do 6º ano. Biur é exterminar, que é a lei que a gente tem dos frutos do ano de Shemitah, do ano sabático, que se acabou no campo, se o animal não tem mais como consumir, eu também tenho que acabar da minha casa, consumir, usar, dar um jeito de acabar. Aqui, o etrog que cresceu no 6º ano e foi colhido no 7º, diz Rava para a gente, ele tem duas coisas contrárias, aparentemente. Daqui a pouco o Gemara vai explicar por quê. Ele está isento de macer, como as leis dos frutos do Shemitah, que no ano de sabático, né, tudo está liberado, todas as frutas, então não tem que tirar dízimo. É tudo considerado como refker, como desapropriado, né? Então não tem dízimo de refker. Por outro lado, diz Rava que é isento do biur, que não tem que queimar ou acabar o etrog se acabou já no campo, porque já que ele cresceu no 6º. O Bat-Vit, Nirnesalashminit, agora se foi um etrog que cresceu no 7º ano sabático, que agora está entrando no 8º, no próximo ano, e vai ser colhido no próximo ano. Pturab, Maser, Vechev, nesse caso, ele está isento de Maser, igual a lei do ano sabático, mas, por outro lado, ele é obrigado a biur, é obrigado a queimar, a exterminar, igual a lei do ano sabático também. A pergunta é, por que no primeiro caso não bate as duas coisas? Aqui, nesse segundo caso, que cresceu no 7º, foi colhido no 8º, a gente diz que a lei dele é que nem de 7º, que é isento do dízimo e é obrigado a consumir. Então, sinal que você está seguindo o momento que cresce, não o momento que colhe. Então, no início, deveria ser assim também. Isso que a Gemara já pergunta. Amalei Abai, falou Abai para Raba. Abai, ele era aluno e amigo de Raba. Raba e Rav Yosef eram os dois grandes líderes da época deles.
Depois deles, os dois grandes que seguiram eles foi Rava e Abaye. Só que Rava e Abaye eram também muito próximos dos mestres deles, eles discutiam, né, muitas vezes com linguagem mais assim, à vontade. Então, Abaye falou para Abba, Bishlom, a Seifa, tudo bem. O final, o último, o segundo exemplo que você citou, que é aquele etrog que cresceu no 7º ano e foi colhido no 8º, você falou que segue totalmente a lei do ano de Shemitah. Tudo bem, eu entendo, por quê? Lechumra, eu estou rigorando. Já que eu não sei se eu vou seguir a hora que cresceu a colhida, ou o momento que eu estou colhendo, eu vou lá e rigoro. Por isso que a gente vai lá e fala, Hayev Bebiur, tem que consumir, tem que acabar, se acabou já no campo. Elareixa, mas no primeiro caso, que a gente falou que cresceu no 6º, foi colhido no 7º, etrogo, Turami na biura mai. Qual o motivo que você diz que é isento do biur, que não tem essa lei como um ano sabático? Você diz por quê? Porque já cresceu no 6º ano. Deameinam zil batar hanatá, porque a gente vai falar que segue zil, você vai seguir batar atrás da hanatá, do momento que a fruta já está meia pronta, mesmo que ela não está crescida, no momento que ela já tem ali o formato de fruta. Então, se for assim, se eu estou seguindo o ano que ela cresceu, que o etrog cresceu no 6º ano, então, Iahi Tehaive Maser. Se for assim, tinha que ser Hayav do dízimo, então. Por mais que eu estou colhendo ela no 7º ano, e no 7º ano a gente sabe que as frutas estão isentas do dízimo, mas já que você seguiu a lei dela como cresceu no 6º, não tem a obrigação, não tem a santidade da fruta de Shevit, não vai ter que acabar quando acabar do campo, então tinha que ser já um dízimo. Quer dizer, contradição. E você está facilitando, né? Você não está rigorando. Amalei, o Rabba respondeu para Abaye, Yada come mashmeshin ba ve'atamati chayv b'maaser, falou, a mão de todos está tocando nela, e você quer vir falar que vai ser hayav em maaser? Quer dizer, não é uma questão que eu estou considerando esse fruto como ele cresceu no 7º ano. Mas já que ele está sendo colhido no 7º ano, as pessoas entram no campo, né? No ano de Shemitah, os campos ficam abertos. Até hoje em dia existe isso em Israel. Né? Você entra no campo e pode comer a fruta que você quiser, e botam placas e tudo, e realmente é assim. As pessoas entram e pegam o etrog e vão pegar para si. Aí você vai me obrigar a tirar dízimo? Por mais que esse etrog cresceu no 6º ano, e talvez ele tenha lei como 6º ano, na prática ninguém vai saber que etrog cresceu quando ou antes. Está todos os frutos liberados, já abre o campo e todo mundo pega. Então, já que ele está na situação de hefker, de desapropriado, o hefker ele é isento de macer do dízimo. Mas não porque ele é considerado como ele nasceu no 7º ano, não é por isso que eu não vou dar dízimo, é porque as pessoas vão pegar na prática. Essa é a opinião de Rabba. Por isso que a lei daquele que entrou no 6º e foi colhido no 7º é que não tem lei de santidade como fruto do ano sabático. Por outro lado, não tem que tirar o dízimo porque todo mundo já vai pegar, já é desapropriado. Agora, ao contrário, quando cresceu no 7º, está sendo colhido no 8º, aí tem todas as leis do 7º ano, tem que consumir no momento e tem que também estar isento também do dízimo. Isso é a opinião de Rabba. Agora vamos ver uma opinião que discute. Rav Hamnuna mas o Rav Hamnuna falou diferente de Rabba. O que ele falou? Um etrog que cresceu no 6º ano e entrou agora no 7º ano. Leolam Shishit. A lei dele vai ser como de 6º ano. Ou seja, vai ser obrigado em maaser, vai ser obrigado a dízimo. É diferente do que o Rabba tinha acabado de falar. O Bat V'ira Nichnes Lashminit, um etrog que cresceu no 7º ano, foi colhido no 8º, diz Rav Hamnuna, Leolam Shvit, ele vai ser a lei como de Shvit. Nesse exemplo, ele concorda com o Rabba, que cresceu no 7º, foi colhido no 8º, tem todas as leis do ano sabático. Meiti veio perguntaram sobre essas explicações que a gente deu do Rabba e do Rav Hamnuna, perguntaram de uma outra braita, que o Rabba e o Rav Hamnuna são sábios da Gemara. Agora a Gemara está perguntando de uma braita. Braita é da época da Mishnah, então, são gerações antes. Então, quando o sábio de Gemara fala alguma coisa, ele não pode contradizer uma Mishnah, uma braita, uma coisa da época da Mishnah, a não ser que ele tenha alguma Mishnah, algum Tana, algum sábio da Mishnah para se apoiar. Aí o Emorá, o sábio da Gemara, pode seguir isso. Então, a Gemara agora vai perguntar tanto para Rav Hamnuna, tanto para Rabba, que são Emoraim, os sábios da Gemara. Vão perguntar para eles de uma braita. Rabi Shimon ben Yehuda Omer, que é um sábio da Mishnah, da época da Mishnah, Mishum Rabi Shimon, no nome de Rabi Shimon Baruch Hai, etrog, Batitit, Nichnes Lashvit, um etrog que cresceu no 6º ano
e agora está entrando no 7º ano sabático, vai ser colhido, pturamina macer, pturamina biur, está isento do dízimo do macer e está isento do biur. Ou seja, o que a gente vê aqui? Que segue o momento que eu estou colhendo. Por mais que cresceu no 6º ano, já que entrou no 7º, não tem que dar o dízimo. E, desculpa, por um lado, no caso do macer, ele considera em relação ao momento que cresceu, como o 6º, como o momento que está sendo colhido, como o 7º, mas em relação ao shvit, ele considera como o 6º, tanto que é pturam na biur. De novo, o sábio da Mishnah diz assim, o etrog cresceu no 6º, está sendo colhido no 7º, está isento do macer, como lei do 7º, que foi colhido no 7º. Mas, por outro lado, está isento do biur, como lei do 6º. Por quê? Porque o macer é diferente, diz Rabi Shimon. Por quê? Diz o Rabi Shimon para a gente, para ser obrigado no dízimo, tem que crescer num ano que tem macer e ser colhido também em Berriuv, no ano que tem a obrigação de tirar macer. Então, já que ele foi colhido no ano de Shemitah, no ano sabático, que não tem dízimo, então é isento de macer. Muito bom. Outra frase que continua o Rabi Shimon falando para a gente. O Bat Shvi'it Nichnes Elashminit, um etrog, cresceu no 7º ano e foi colhido no 8º, Turamina Macer, Turamina Biur, está isento do dízimo e está isento do Biur, como a lei totalmente do 8º, porque ele segue o momento da colheita. E em relação ao Macer, por mais que cresceu no ano, por mais que eu estou colhendo ele no ano que é Hayav Macer, ele cresceu no ano sabático, que não é Hayav. De novo, ele fala a mesma regra. No caso do Bashvit, fala para ter a lei de biur, de consumir as frutas, quando acabou no campo, tem que consumir na minha casa também, a lei das frutas do ano sabático, tem que crescer no ano de Shemitah e ser colhido no ano de Shemitah. Então, o sábio da Mishnah aqui está falando uma coisa que não bate com o que a gente falou. A gente estava antes analisando se segue o momento que é colhido ou o momento que cresce. Aqui ele fala os dois. Para ser obrigado a dízimo, tem que também crescer no momento que é colhido, que é obrigado a dar o dízimo, e também ser colhido no momento que dá o dízimo. E para ter a lei do biur, da santidade, da fruta do ano sabático, também tem que crescer no ano sabático e ser colhido no ano sabático. Então isso não combina nem com o que Rav Hamuna falou, e nem com o que Rava falou. Diz a Gemara para a gente, Reixa Kasha le Rav Hamuna. A primeira frase que diz em relação ao dízimo, que fala que se em algum momento, tanto da colheita, tanto do crescimento, era isento de dízimo, não tem que tirar o dízimo, contradiz o que Rav Hamuna falou. Que Rav Hamuna falou que é Hayav em Macer. E a Seifa, o final, que diz que não tem a lei do Shemitah, Kasha ben Rav ben Rav Hamuna. Isso não contradiz tanto o que Rava falou, tanto que Rav Hamuna falou, que os dois falaram que se cresceram já no ano de Shemitah, já tem, por mais que não foi as duas coisas, também cresceu e também colhido, já tem a lei de Shemitah. Então diz a Gemara, Tanaihi. Isso aqui é uma discussão de Tanaim. Ou seja, essa explicação que você achou nas palavras de Rabi e Rav Hamnuna, que são Emoraim, os sábios da Gemara, está baseado em Tanaim, sábios da Mishnah. Então, por mais que você achou aqui uma Mishnah falando que não de acordo com o que eles falam, não tem problema, porque tem uma outra Mishnah que dá para interpretar o Rabi e o Rav Hamnuna, e por isso que dá para falar. Tem uma discussão de sábios da Mishnah, e não tem problema o sábio da Gemara seguir uma das opiniões. Qual é essa Mishnah que dá espaço para essa versão do Rabi e do Rav Hamnuna? Detânia, Marabiosei, estamos no Abraita, falou Rabiosei, Avtulmus é o nome da pessoa, ele testemunhou, Mishum Hamishaz, que em nome de 5 anciões, ele testemunhou uma lei, eu escutei de 5 anciões uma lei, qual é? Etrog, Ahale Kitatole Maser. Ele testemunhou que o etrog, para calcular o ano que ele é tirado do dízimo, vai o momento da lequitá, que é colhido. A gente tinha citado já isso antes. Verabotei no nimno beusha veamru. Mas os nossos mestres contaram, ou seja, fizeram uma contagem e viram que a maioria chegou na conclusão que a halekitato, a gente segue o momento da colheita, bem lemaser, bem lashvit. Tanto para as leis de dízimo, tanto para as leis do ano sabático. Porque antes, até agora, a gente citou, né, nas aulas passadas, a gente citou só em relação ao dízimo. E essa aula que a gente está analisando, nessa página, a gente está analisando sobre a Shemitah. Então,
o Avtulmus escutou em nome de 5 anciões que o etrog segue o momento da colheita para o dízimo só, mas os sábios chegaram em Usha era uma das cidades onde estava o Sanedrim, chegaram e começaram a fazer a discussão lá, qual é a lei do etrog, e fizeram a conta. A maioria dos sábios falaram que a gente segue o momento da colheita tanto no dízimo, tanto na lei do ano sabático. Isso né, seguir a maioria, a lei fica com a maioria. Agora, pergunta Guemará, Shviit mandhar shmei, 7º ano sabático, quem lembrou ele? Quem falou? Lembrou o seu nome? Quer dizer, a gente estava citando de dízimo nessa braita, de repente vieram falar do Shviit, parece que tá faltando alguma parte aqui. Então, diz a Guemará para a gente, Hassur e Michassa, está faltando um pedacinho, assim ele quis dizer, o que Avtulmus testemunhou é que Etroga a gente segue a sua colheita para o dízimo, mas para o ano sabático não, a gente segue a Hanatá, o momento do crescimento. Então, aqui eu estou achando um sábio, né, citado na Mishnah, Avtulmus, em nome de 5 anciões, falando que o momento que cresceu é o que interessa em relação ao ano sabático. Então, tanto Rav Hamnuna, tanto o Rabba que falaram antes, né, que um etrogo do 6º ano que entrou no 7º ano tem lei do 6º, um etrogo do 7º que entrou no 8º tem lei do 7º, porque segue a Hanatá, o momento que a fruta já tem um formato. Vrabotei no Nimnu Beusha, e os sábios discutiram, chegaram à conclusão e fizeram a conta, Nimnu, de Minyan, contaram, chegaram a maioria em Usha, na cidade de Usha, e falaram, não, vamos seguir a colheita tanto para a lei do dízimo, tanto para a lei do Shemitah. Foi colhido no ano sabático, tem lei de ano sabático. Não foi colhido, não. Então, sobre essas palavras da primeira opinião, não do Raboteno, da primeira opinião, que falou que segue a Hanatá para o ano do Shvit, sobre isso a gente pode vir e trazer a discussão de Rabba, Ramuna, que Rabba fala assim, é verdade que se cresceu no 6º ano, a lei dele é como o 6º ano, porque segue a Hanatá, segue o momento do crescimento. É verdade. Mas como na prática todo mundo vai mexer, porque é ano sabático, os campos estão abertos. Então, é desapropriado, então não tem dízimo. E o Rav Hamnuna opina, não. Já que pela Torá, pela lei, aquele troco é da pessoa, não é de todo mundo. Que cresceu no 6º ano, segue o 6º ano. Por mais que está aqui sendo colhido agora, pela Torá não é de todo mundo, é da pessoa. Então, já que é da pessoa, tem que tirar o dízimo. Então, essa discussão cabe nas palavras da Mishnah, mas que a gente encontrou uma outra Mishnah discutindo, não tem problema, porque tem essa como base para esses sábios da Guemará. Vamos lá. Itmar foi falado dentre os sábios da Guemará, Rabi Yochanan Reish Lakish, Amri Travai Rabi Yochanan Reish Lakish, que era aquela duplinha que discutia bastante, né? Reish Lakish fez Teshuvah através de Rabi Yochanan, uma história comprida. Os dois eles falaram, eles sempre discutiam e falavam de Torá junto. Às vezes falavam de coisas iguais, às vezes discutiam, tem bastante discussões entre eles na Guemará. Eles falaram o seguinte, Etrog Batichit Nifesal Ashvit, um etrog do 6º ano que está entrando no 7º ano, Leolam Shishit, a lei deles vai ser totalmente como do 6º ano, mais sendo colhido no 7º. Estranho, né? Um pouco diferente do que a gente está fazendo aqui. Até agora a gente falou que para o dízimo, a maioria estava falando que segue o momento da colheita. Para o ano sabático, que a gente estava tá ainda meio que analisando. Que Ataravin Amar Rabi Yochanan, quando veio Ravin de Israel, ele trouxe em nome de Rabi Yochanan, que Rabi Yochanan morou em Israel uma boa parte do tempo. Então, ele trouxe uma frase parecida, Etrog Batichit Nifnesal Ashvit, Afilo Kazait Venasit Kikar, Havim Alem Shuntev, um etrog do 6º ano, que entrou no 7º ano, mesmo que ele era o tamanho de um kazait, um tamanho pequeno, o tamanho de uma azeitona, e virou o tamanho de um pão grande, mesmo assim, Havim Alem são obrigados sobre ele por Tevel. Tevel é algo que não foi tirado do dízimo, outros dízimos. Então, ele quer dizer, se já teve um formatozinho de etrog no 6º ano, parece que cresceu um monte no 7º, a lei dele é como o 6º, tem que tirar todos os dízimos, se comer aquilo sem tirar a trumá e tudo, é o pecado de comer tevel, que é a produção que não foi tirada do dízimo. Então, eles estão falando aqui claramente que em relação às leis de dízimo e de shemitah, a gente segue a Hanatá, o momento que já deu um formato de fruto. Tan Rabanan, Nilan, Shechantu Pirotav, Koim Hamishá Sabishvat. Estudaram nossos sábios
uma árvore que essas frutas já deram formato antes de 15 de Shvat, Mitasele Shanashavrat, já é seguido o dízimo de acordo com o ano que já passou. Porque antes de 15 de Shvat já estava em formato de fruta, já é chamado daquele ano, mesmo que está sendo colhido depois. Agora, Har Hamishah Shvat, se teve formato de fruta depois do 15 de Shvat, Mitasele Shanabah já é considerado do próximo ano, no dízimo. Amar Rabi Nehemia, Bamed Varim Morim, quando que está se tratando, disse Rabi Nehemia, Beilan Shosei Brechot Bashaná, numa árvore que faz dois ninhadas, vamos falar assim, duas produções no ano. A Gemara pergunta, Stei Brechot, a linguagem de Brechot é usada para quando a galinha, os pássaros, que tem, quando tem a produção deles. Ela somente diga que Stei Brechot, tipo, modo de falar igual que os pássaros têm, às vezes 2 vezes de reprodução. Então, uma árvore que ela tem duas vezes no ano ela produz. Aí a gente diz que se já cresceu antes do 15 de Shvat, já tem um formato, já é chamado do ano. Aval, Ilana, Ose, Brachá, mais uma árvore que faz só uma vez. E aí demora para você colher, porque até crescer não cresce tudo junto. Que Gonde, Kalim, Vizeitim, Vacharuvim, por exemplo, palmeiras e oliveiras e Haruvim, alfarroba. Nesse caso é diferente. Por mais que a Hanatá, formatinho da fruta, começou já antes de 15 de Shvat, já que ainda vai render muito esse crescimento, né? Ainda vai, não, é um crescimento só que tem esse tipo de fruta, então já é chamado do próximo ano, né? Que é o ano que eu vou colher, não no ano que eu vou que crescer um pouquinho. Então você vê que as árvores, de modo geral, Ilan, para a gente saber qual ano é, segue a Hanatá, o ter a fruta, mas essas árvores específicas, que é os palmeiras, azeitonas e alfarrobas, as árvores que não crescem tudo ao mesmo tempo, demora para fazer a colheita, então a gente segue o ano da colheita. Amar Rabi Yochanan, Nahaguam becharuvim, que Rabi Nehemia. Falou Rabi Yochanan, o povo costuma, em Haruvim, nas árvores de alfarroba, como Rabi Nehemia. O que Rabi Nehemia tinha falado para a gente? Né? Que essa lei que a gente falou da Hanatá, do 15 de Shvat, que já cresceu, é só numa árvore que tem duas produções, mas uma produção, então não. Então, diz Rabi Yochanan, o povo realmente costumava, em Haruvim, né, seguir o momento da colheita. Eite Rish Lakish, Rabi Yochanan perguntou, Rish Lakish por Rabi Yochanan, a gente estudou numa Mishnah, numa Brata, em outro lugar. Benot Shuach, que são figos brancos, um outro tipo de figo. Shviit Elahem Shnia. O ano de Shviit, o ano que tem que ter as regras como ano sabático deles, é o segundo ano. Que era para ser as leis da fruta do sétimo ano, é o segundo ano. Por quê? Porque esses figos demoram 3 anos para crescer até ser colhido. Durante 3 anos vai sendo colhido várias vezes. Então, o que foi a Hanatá, o que cresceu, que teve formato de fruto, no ano Shemitah, no ano 7, vai ser colhido no ano 2, da próxima contagem. Porque demora 3 anos para fazer. Então, o que você vê aqui? Por mais que eu estou colhendo já 2 anos depois da Shemitah, no segundo ano da nova contagem, eu tenho que ter as leis como ano sabático, porque aquilo ali começou a ter formato no ano sabático. Então, você vê nessa Mishnah que a gente segue a Hanatá, a gente segue o momento do crescimento, mesmo na fruta que demora muito para ser produzido, como esses figos demoram 3 anos. Não foi isso que Rabi Nehemia tinha falado. Rabi Nehemia falou que se demora muito, a gente vai seguir a colheita. E aqui ele fala, não, você está colhendo no segundo ano e vai ter lei de ano sabático, porque já começou a ter formado ali no ano sabático. Isso é uma Mishnah. E Rabi Nehemia não sabe da Gemara, como é que fica. Isso foi a pergunta que Rish Lakish fez para Rabi Yochanan. Fala Gemara istic. Ele ficou quieto, ficou calado. Por que ele ficou calado? Os sábios depois começaram a analisar, provavelmente da próxima geração. A maneira Biaba Cohen, Rabi Yosei o Cohen, falou Rabiaba o Cohen para Rabi Yosei o Cohen, amaística. Por que Rabi Yochanan não respondeu nada? Lei malei, tem uma resposta muito boa para falar. Amina lach ana Rabi Nehemia, vatamat lei Rabanan. O que você está me perguntando?
Eu trouxe para você um dito, uma opinião de Rabi Nehemia, que Rabi Nehemia fala que uma árvore que demora para ser colhida segue a hora da colheita. Mas não quer dizer que isso não tem outra opinião. Aí você me pergunta de uma Mishnah, tudo bem, essa Mishnah era banana, é a maioria dos sábios que não é a opinião de Rabi Nehemia. Então não tem uma pergunta, tem uma discussão, tem duas opiniões. Aí o Rabi Yosei respondeu para o Rabi Abba, não, o Rabi Abba não poderia ter respondido isso, porque Shundé Amalei, senão o Rish Lakish ia responder para ele, Shavka Trabanan, Viável de Rabi Nehemia, você está largando os sábios, o Rabanan, que é a maioria, e está seguindo o Rabi Nehemia, quer dizer que você está me trazendo essa lei de Rabi Nehemia, se a maioria não concorda, a gente sabe que a lei é como a maioria. E ele fala, o povo costuma em alfarrobas como Rabi Nehemia. Aí o Rabi Abba continuou insistindo para o Rabi Yosei, tinha uma resposta para dar. Qual era a resposta que o Rabi Abba podia dar? Lei, uma lei, podia falar, Kamina lach nahagu, vatamat liisura. Eu estou te falando nahagu, que costumaram, que o povo costumou assim. Não estou falando que a lei é essa. Você me trouxe a Mishnah falando que a lei é que segue a Hanatá, o momento que cresceu. E o Isura, a proibido, a lei. Eu estou te falando do fato, do que o povo está fazendo. O Rabi Yochanan citou, olha, o povo costuma seguir a Rabi Nehemia. Aí o Rabi Yosei de novo respondeu, não podia dar essa resposta. Da Malei, Bimkom Isura, que na Hagushav, que não lei. Se é proibido, se a lei não é assim, você vai querer me citar, olha, costumaram assim. E daí que costumaram? Esse costume está errado. Tem que advertir, tem que trocar. Então o que Rabi Yochanan veio me falar? Que na Ave de Alfarroba acostumaram como Rabi Nehemia, que segue uma sede de acordo com o ano que foi colhido. Mas se a lei, de acordo com o Rahamim, que é a maioria que fica a lei, é que segue o momento que cresceu, acabou. Não interessa se é uma árvore que demora ou não, de acordo com o Rahamim. Como a gente viu desses figos que demoram 3 anos, mesmo assim, segue o momento que cresceu. O Rabi Abba insistiu de novo em falar uma resposta que poderia falar, Velei Malei, talvez Rabi Yochanan podia falar para Rish Lakish, que a mina eu estou falando do dízimo de Haruvim de alfarrobas, que o dízimo de alfarrobas é um decreto dos Rahamim, não é da Torá. Existem alguns tipos de plantas que é obrigado a dar o dízimo e tem algumas que são dos sábios. Então, o dízimo do Haruvim, desse tipo de frutas, é dos sábios. Então, não obrigatoriamente os sábios, quando decretaram de acordo com a mesma lei, que segue o momento da Hanatá, quando cresceu. Você está querendo me trazer das leis da figueira em relação ao ano sabático. Ano sabático é uma coisa que tem para todas as frutas. É uma coisa da Torá. Eu estou falando de dízimo. E o dízimo da alfarroba é um decreto dos sábios. Então, por mais que no ano sabático a gente vai seguir o momento que cresceu, não quer dizer que na alfarroba, no dízimo, que é dos sábios, também vamos seguir. Aí, ela, Rabi Abba Cohen, depois dessa terceira opção, falou Rabi Abba Cohen, Tmehani, eu estou na dúvida, estou questionando, Im Reshivar Eshlakish Tchuvazu, se Eshlakish fez essa pergunta, quer dizer, será que ele fez essa pergunta mesmo? Porque tem essa resposta que dá para falar. Que pergunta é essa, Eshlakish? Você está querendo vir perguntar das leis do ano sabático, que é da Torá, sobre as leis do dízimo da alfarroba, que é dos sábios? Aí a Guemará pergunta, Im Reshivar? Como assim? Você está querendo perguntar se Eshlakish fez a pergunta? A gente sabe que fez. Raotva? A gente sabe a história que ele fez. Elaema, somente diga, Im Kibla Rabi Yochanan lo Kibla. Rabi Abba está na dúvida se Rabi Yochanan aceitou essa pergunta ou não. Quer dizer, isso que ele ficou calado. É porque realmente, boa pergunta. Quer dizer, provavelmente os sábios iam seguir a mesma lógica da Torá, iam decretar também que segue o momento que cresce e pronto. Então é uma boa pergunta que você está fazendo. Então ele aceitou a pergunta de Rish Lakish e a opinião dele. Ou talvez ele não aceitou o que ele falou. Ele ficou quieto porque nem precisava responder porque é tão diferente. Uma coisa é a lei do dízimo da alfarroba, que é dos sábios. Outra coisa é a lei do ano Shemitah, do Shabat, que é da Torá. Então ele não respondeu porque não precisava responder, não porque ele aceitou. Então isso, Rabi Abba ficou na dúvida. Por que Rish Lakish não respondeu? Por que Rabi Yochanan não respondeu? Se é porque ele aceitou o dito de Rish Lakish, realmente, assim como o ano sabático, segue o momento do crescimento, o dízimo da alfarroba também, ou talvez não, já que o dízimo da alfarroba é dos sábios, então é diferente.